Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, hoje eu vou te mostrar como que você identifica as zonas de liquidez, porque se você não identifica a liquidez, você é a liquidez para o mercado. Então isso é muito importante de entender. A maioria das pessoas operam no mercado sendo seduzidas pelo preço. Então isso vai fazer com que você se auto-sabote, vai fazer com que você não tenha resultados consistentes, e é exatamente esse tipo de comportamento que faz com que você ganhe de vez em quando e na maioria do tempo está perdendo, ou então fica naquele ganho e perde imenso. Então isso tudo é por conta da falta da objetividade. E a maior objetividade, o melhor contexto que você pode encontrar nas suas operações são aquelas configurações desenvolvidas em posição de captura de liquidez. Então, para você estar identificando essas configurações que estão em posição de captura de liquidez, você precisa primeiro saber identificar aonde está essa liquidez, como que você trabalha em cima dela e como que você identifica, né? O primeiro ponto é como que você identifica e depois como que você trabalha em cima dessas zonas de liquidez. Então vou mostrar isso tudo aqui nesse vídeo, extremamente completo, conteúdo de ouro que vai elevar o seu nível do mercado. Então deixa o dedo no like, bora começar sem enrolação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e bora começar aqui com o nosso conteúdo. Olha só, pessoal, quero mostrar várias oportunidades de trade aqui que a gente pegou esses dias, inclusive dentro lá do time do Excelência Trade, né? Para quem não sabe, a gente tem aí o treinamento Excelência Trade com a parte prática, onde eu mando tudo que eu estou fazendo, e aí depois eu vou mostrar ali para vocês e a gente vai pegando as operações e vai mapeando os cenários todo santo dia, né? Então a gente tem vários cenários. Aqui, por exemplo, é um, aqui é outro cenário. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar identificando essa liquidez, depois como que a gente pega essas operações. Tem diversas formas, vou mostrar aqui algumas que vão trazer muita clareza para vocês. Então vamos lá, sem enrolação, pessoal, olha só. Exatamente aqui nesse material que fica muito visual, aonde você pode encontrar as zonas de liquidez. Por exemplo, onde que está a liquidez? Em cima dos topos? Sim, tem muita liquidez em cima do topo, muita liquidez embaixo de fundos, muita liquidez em cima de topos nivelados, muita liquidez abaixo de fundos nivelados. Então sempre que o preço está subindo, por exemplo, ele vem subindo fazendo topos e fundos ascendentes. Tá vendo? O preço ele anda numa tendência de alta, fazendo esse desenho aqui que eu estou pontuando. Topos e fundos ascendentes, ele vem deixando máxima, aí ele vai renovando essa máxima nos movimentos, né? Nas impulsões, que são os movimentos para cima, nas correções, que são os movimentos para baixo. Isso diante de um movimento de flow de alta, de tendência de alta. E aí, dentro de uma tendência de alta, onde que está a maior liquidez? Sempre abaixo dos fundos. Então, abaixo dos fundos está a maior liquidez em uma tendência de alta. E aí, imagina só se esses fundos, por algum motivo, eles ficam nivelados, né? Então você vê aqui que o preço começa a nivelar fundos e continua subindo. Então, peraí, aqui é uma zona onde o preço nivelou os fundos, então tem muita liquidez aqui, porque se embaixo de cada fundo desse já tem muita liquidez, imagina quando os fundos começam a ficar nivelados. E por que enche de liquidez nessas regiões? Porque aqui cria-se um nível de suporte, né? Então aqui cria-se um nível de suporte, e aí muita gente fica interessada em comprar em níveis de suporte. Todo trader do mercado que conhece análise técnica e tudo mais vai querer comprar em zonas de suporte, vai querer vender em zonas de resistência. Eu te falo que esse é uma das piores escolhas que você pode fazer, né? Ficar comprando em suporte e vendendo em resistência talvez seja uma das piores técnicas que você pode utilizar no mercado, e é exatamente isso que 90% dos traders estão fazendo no preço, né? Então é realmente algo que não faz muito sentido. Na verdade, comprar em um nível de suporte faz muito sentido, só que o time não é comprar em cima do suporte, e sim depois da captura de liquidez no nível de suporte. A mesma coisa na resistência. Vender em um nível de resistência até faz muito sentido, só que o time não é vender na resistência, igual todo mundo faz. Essa que é a questão. O time é você estar vendendo depois da captura de liquidez no nível de resistência. Eu vou mostrar isso para vocês também, mas só para a gente entender isso aqui. Liquidez abaixo dos fundos em uma tendência de alta, e quando nivela os fundos fica muito mais. Obviamente, se os topos aqui nivelarem de alguma maneira, né? Pode ser uma tendência de alta mesmo, não tem problema. Se os topos começam a nivelar, também enche de muita liquidez aqui em cima, porque forma um nível de resistência. E aí o pessoal vende nessa região, coloca seus stop loss acima, aqui em cima enche de stop loss, e aí o stop loss é exatamente o que representa grande parte dessa liquidez que a gente está pontuando. Não é que as ordens stop loss dos traders varejistas representam a totalidade da liquidez no mercado. Obviamente não, claro que não, né? Mas
essa liquidez que a gente está pontuando que gera belas oportunidades de trade dentro da teoria do Smart Money Concept, dentro da teoria de Wyckoff e dentro de todos esses conceitos um pouco mais avançados de mercado que a gente trabalha, a liquidez de stop loss representa sim essa liquidez que gera boas movimentações de preço no intraday, né, em tempos gráficos menores. Claro que em tempo gráfico maior também ocorre, mas a gente está falando de day trade na maior parte do tempo, também pegamos swing trade e tudo mais, depende aí da configuração em si, mas a gente sempre vê esse tipo de liquidez gerando ótimas oportunidades de trade, beleza? Então, pessoal, aqui nesse desenho fica muito visual, né? Eu vou trazer ele no gráfico agora, mas ó, fundos nivelados, muita liquidez em cima dos topos. Olha que interessante esse topo aqui. Você vê que ele vem caindo no movimento, né? E ele perde um fundo. Peraí, Pedro, isso aí não é uma mudança de caráter, igual ele fez aqui, ó, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele deixou esse fundo, veio caindo, perdeu o fundo. Isso aqui foi uma mudança de caráter. Tá até escrito aqui, né? Você vai esperar um teste no movimento, mitigação de order block, para você pensar em vender aqui e surfar o movimento. Isso aqui é muito vantajoso. Mas por que aqui não seria uma venda? Por conta do contexto. Então, eu vou mostrar ali no gráfico para vocês que dependendo aonde a mudança de caráter ocorre, a chance dela ser uma zona onde você vai ficar esperando a captura de liquidez aqui em cima, para aí sim você pensar em vendas, é muito mais vantajoso ao invés de você vender aqui embaixo, né, no teste. Você espera o preço ir lá em cima, limpar a liquidez em cima dos máximos e aí sim desenvolver, por exemplo, outra mudança de caráter estando em cima dessa zona, porque ele vai estar limpando essa liquidez. Mesma coisa ao contrário, né? Abaixo do fundo, o preço quebra o topo, tá vendo? Enche de liquidez aqui embaixo. Justamente por isso, porque muita gente vai esperar um teste e vai comprar aqui, né? Esperando um movimento como esse. Consequentemente, aonde que coloca os stops? Abaixo dos fundos. Então aqui embaixo está cheio de stop loss, mesmo raciocínio ali do suporte, da resistência, mesma coisa. E aí a gente vê exatamente isso sendo desenvolvido. Fechou? Então vamos lá no gráfico, olha só. Fica bem visual esse tipo de cenário. Então, aqui, por exemplo, no dólar, olha só essa operação que aconteceu ontem, inclusive, compartilhei lá no meu Instagram. O link está aí na descrição do meu Instagram para você me seguir lá também. Tá cheio de conteúdo, inclusive essa operação foi de em torno de R$8.000, né, que eu fechei ela. Vou fazer um Reels mostrando esse desenvolvimento, o resultado da operação, vou postar lá no meu Instagram. Vai ser bem interessante, vou fazer isso hoje, inclusive, dá uma olhada lá. Mas é uma operação de uns R$8.000 que foi esse trade, compartilhei enquanto ele estava sendo desenvolvido lá nos stories. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui nesse movimento que nos chama muita atenção? A zona de liquidez. É o que eu estou falando com vocês. Por quê? Porque o trade em si ele foi baseado em qual raciocínio? Uma mudança de caráter, tá vendo? Uma bela de uma mudança de caráter, com uma anatomia um pouco estranha, mas com alguns conceitos que trazem muita força para ela, que eu vou explicar para vocês também nesse vídeo, vai ser um a mais nesse conteúdo. Mas mudança de caráter. Só que isso aqui só faz sentido porque está em posição de captura de liquidez. Se não tivesse em posição de captura de liquidez, não faz sentido. Não tem trade ali. Então, a chance da mudança de caráter falhar quando ela não está em posição de captura de liquidez é imensa. E a maioria das pessoas fica buscando qualquer sinal de compra e venda no mercado o tempo todo. E acaba sendo seduzido pelo preço, igual eu comentei logo no início desse vídeo, que é muito comum. A pessoa se auto-sabota e fica vivendo essa mesma coisinha de sempre, a mesma coisa, por conta disso. Então, sempre que você buscar por um sinal de compra e venda, você tem que se basear em algumas zonas de liquidez que estejam sendo capturadas. Porque se não houver, não faz sentido, beleza? Então, aqui, por exemplo, que a gente está falando de repetir ganhos, né? Não estou falando de um trade ou outro que funcionou eventualmente, estou falando de repetir ganhos, ou seja, consistência. Então você precisa ter método, você precisa ter princípios, você precisa ter um plano bem definido e seguir ele com autodisciplina, porque senão não tem como repetir ganhos, beleza? Agora, se você fizer isso, fica muito fácil você repetir ganhos, porque o trade é muito mais simples do que parece. Então, sempre falo isso com o pessoal. E aí, olha só, aqui a gente tem exatamente esses topos nivelados. Aqui em cima está cheio de liquidez em cima desses máximos. O preço vem subindo, subindo, subindo. E aí, isso tudo aqui está em posição de captura de liquidez, porque está em cima dos topos nivelados, tá vendo? Então, qualquer configuração de venda aqui, por que não pode ser de compra? Porque está capturando liquidez em cima dos topos. Então, aqui já vem um insight muito grande para vocês. Se a liquidez é de cima dos topos, por exemplo, de topos nivelados, vamos lá. A liquidez está aqui em cima, ó. Está toda aqui. Se o preço está aqui em cima capturando liquidez, você tem que buscar por configurações de venda. Você está esperando isso. Não adianta uma configuração de compra aqui e você julgar falando que está em posição de captura de liquidez essa oportunidade. Não. Se é em cima dos topos, tem que ser uma configuração de venda. Se for abaixo dos fundos, por exemplo, aí tem que ser uma configuração de compra. É sempre assim. Então, nesse caso aqui, é em cima dos topos, qualquer configuração de venda nessa zona superior aqui em cima vai encaixar e vai fazer muito sentido. Então, é exatamente o que o preço faz aqui, tá vendo?
ele deixa esse fundo, porque ele deixa esse máximo primeiro e renova o máximo, tá vendo? Então ele deixa esse máximo e renova o máximo nesse movimento de alta. Então ele valida o fundo aqui embaixo. E aí o preço quebra para baixo, quebra o fundo que ele validou, fazendo aqui um choque, uma mudança de caráter, que é aquele CH da análise SMC do Smart Money Concept, que é um potencial giro de mercado. Só faz sentido se estiver dentro de posição de captura de liquidez, igual eu expliquei. E aí nesse movimento de baixo, olha só, o que ele apresenta? Interesse em preços mais baixos, tá? É exatamente o que a gente visualiza aqui nesse movimento. Intenção em preços mais baixos. Você pode até puxar o RSI aqui, eu não me recordo se estava divergente, estava sim. Olha lá, isso é muito importante para o movimento. Olha só que interessante isso aqui, né? Então, ó, a gente tem um topo aqui. Esse movimento de alta renova esse topo, e aí depois a gente tem aquele topinho lá que é o ponto A, e aí o preço também renova aquele topo. Então ele valida os fundos, né? Valida esse fundo, mas olha só lá no RSI, topo, topo, beleza? E aí aqui a gente vai ter um topo mais baixo do que o topo anterior, tá vendo? Esse aqui está mais baixo do que esse, mas no RSI não tem nada, ó, no preço não tem nada disso, né? Renovou e no RSI não renovou. Isso aqui mostra que a força relativa não está mais renovando as máximas, não está mais acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso remete à fraqueza latente, que a gente chama oferta entrando em segundo plano no movimento de preço. Então, quando a gente tem a oferta entrando em segundo plano na movimentação de preço, remete a preços mais baixos. Só que a gente precisa dessa oferta botar sua cara para fora, porque até então ela está só entrando escondida, né? O preço está subindo, mas ele está subindo demonstrando fraqueza escondida. Parece que ele está subindo saudável, mas na verdade não. Isso aqui entrega esse cenário. Então, na hora que entra essa oferta aqui, ó, na hora que mostra a cara de fato, na hora que a força vendedora coloca sua cara para fora, aí sim você começa a ter um cenário muito contextual, porque aí você alinha essa entrada de interesse em preços mais baixos, que foi esse movimento de baixa, com o que vem acontecendo. E é exatamente isso que é a definição de contexto. Muita gente tem muita dúvida. O que é contexto? Você fala tanto de contexto, o que é isso? Pessoal, o contexto é extremamente importante. Você precisa trabalhar com contexto o tempo todo. E a definição de contexto mais simples e objetiva é você focar no momento presente e alinhar com o que vem acontecendo. Isso significa contexto. Ou seja, aqui, por exemplo, se você focar nessa movimentação forte de baixa que quebra esse fundo, fazendo um potencial choque da análise SMC, que é um potencial giro de mercado, você precisa alinhar isso aqui com o que vem acontecendo para ver se tem contexto, para ver se essa mudança de caráter faz sentido. É isso que é contexto. E aí qual que seria o que vem acontecendo? É o quê? É o preço subindo divergente, mostrando fraqueza latente, oferta de segundo plano, lembra? Que remete a quedas. E aí você alinha com o momento presente e fala, opa, peraí, contexto, faz sentido. Outra coisa que vem acontecendo é o quê? O preço está limpando liquidez em cima dos topos, que estava muito nivelado. Então aqui em cima encheu de liquidez, tudo isso aqui tá em posição de captura de liquidez. Peraí, contexto, tá vendo? Focando aqui no momento presente e alinhando com o que vem acontecendo logo atrás. Então a gente tem um cenário contextual. Aqui, nesse movimento de baixo que eu pontuei, a gente tem um negócio que chama ineficiência. Isso aqui mostra o potencial participação institucional na movimentação de preço, muito importante. Movimento de preço que você quer entrar a favor da baixa ou a favor da alta, precisa ter uma ineficiência te ajudando a entrar nessa posição. O que seria isso? Olha só esse deslocamento forte do preço. Esse candle aqui específico, tá vendo? É o candle logo depois do order block. Então esse candle verde aqui, essa zona onde tem uma POC em cima, é a região de order block, tá vendo? POC seria o volume profile traçado e essa linha vermelha em cima, ferramenta do volume profile, muito importante também para identificar os pontos de entrada. E aí a gente tem aqui exatamente o order block gera esse movimento forte de baixa, principalmente esse candle aqui esticado. E aí, no candle anterior, a gente tem uns pavis aqui, tá vendo? Por isso que está marcado uma linha nele, e aí depois aqui a gente vai ter um micro pavio nesse movimento com uma linha aqui também. E aí a gente tem esse buraco. Esse buraco chama ineficiência, que mostra muito interesse no movimento de baixa, mostra que o preço se deslocou com velocidade, e isso mostra potencial participação institucional no movimento, principalmente por conta de todo o contexto que a gente está alinhando. E aí, o fato de ter essa ineficiência traz qualidade para o order block. Todo o order block do Smart Money Concept precisa gerar uma ineficiência para ele ser um bloco forte. Para ele ser válido, não tem necessidade, porque vários blocos às vezes não têm a ineficiência e mesmo assim ele é válido. Agora, para ser um bloco forte,
bloco bom de verdade precisa gerar essa ineficiência. Por exemplo, esse order block que eu pontuei com vocês, ele gera essa ineficiência, então ele é um bloco muito bom, consequentemente aqui é um baita ponto de entrada. Você traça o volume profile nesse movimento de baixa, você encontra a POC em cima dessa região, igual eu mostrei, é um ótimo ponto de entrada. Você vê que o preço aqui deu uma sambada na região, mas mesmo assim respeitou muito bem. Claro que o seu stop tem que estar em cima dos máximos, né? Exatamente aqui que está o seu stop loss. Você não pode colocar o stop do nada aqui de jeito nenhum. O stop é sempre em cima dos topos, sempre protegido, né? O lugar do stop é protegido. É exatamente assim. E aí você surfa todo esse movimento de baixa. Qual que é o alvo aqui? Vamos lá, vou mostrar vários trades ali importantíssimos que vai levar o seu nível no mercado. Então deixa o like, pessoal. Bora continuar aqui. Olha só isso aqui. Exatamente nessa parte de baixo, a gente tem o volume profile, a POC, né, tração da lateralização, utilizando o método de market profile também, que é bem interessante, que é quando você traça o volume profile na lateralização, você encontra exatamente aqui uma zona de POC, uma zona de volume, foi exatamente onde o preço buscou. Confluente, né, porque aqui também é uma zona de order block, olha só o movimento forte que sai daqui logo no início do dia, essa parte aqui ó, é a abertura do dia, então é uma zona muito líquida. Você trazer o trade sempre para zonas líquidas é exatamente o melhor alvo que você pode trabalhar. Essa região toda o preço andou de lado, tá vendo? Então se ele andou de lado nesse nível de preço aqui, entre, por exemplo, 4,89 e 4,87, tá vendo? Foi os preços que ele ficou andando de lado. Esse nível que onde eu acabei de rabiscar é uma zona de interesse que a gente chama. É uma zona de valor para o preço. Ou seja, a zona de valor é igual à zona de liquidez. Então é um ótimo ponto para você trazer essa operação também. Então aqui, cara, tem muita coisa indicando que é um ótimo alvo para essa operação, para você trazer o preço até ali, porque ele vai ser atraído para essa zona de liquidez e provavelmente é um ótimo ponto para você já estar fechando a operação. Depois ele até andou mais ao longo do dia, tá vendo? Mas ele parou exatamente no máximo da zona de liquidez, porque toda essa zona aqui é uma zona líquida, né? Então a gente fechou nessa operação que foi muito interessante. E aí, pessoal, olha só que interessante também aqui no S&P 500. Ali eu estava no mini dólar, aqui agora eu estou no S&P 500. A gente pode dar uma navegada no Forex, B3 que eu estava ali agora, que é o mini dólar, né? A gente pode dar uma olhada aqui no mini índice também, mercado de criptomoedas. A gente está sempre mapeando todos os ativos. E olha que bacana aqui no nosso grupo de prática, né? Dentro do treinamento de excelência 3, a gente estava pontuando isso aqui há 7 horas atrás, tá vendo? Hoje mais cedo. E olha o vídeo, né, do nosso mapeamento hoje de manhã. Estava observando por essa zona de liquidez, eu estava desenhando a possibilidade e uma mudança de caráter ali ficaria muito interessante, todo o contexto que a gente estava elaborando com order block, captura de liquidez. Então essa aqui é a nossa comunidade do treinamento de excelência 3, né? A gente faz todo o trabalho prático aqui dentro, a gente vai pegando várias operações que eu vou mandando, tudo que eu estou fazendo é compartilhado aqui com antecedência para a gente fazer a parte prática do treinamento e mostrar para os alunos, passar a experiência, né? Fazer com que todo mundo aprenda por meio do exemplo. Essa é a proposta da nossa comunidade ali, a gente faz todo o trabalho prático do treinamento, fica um negócio bem interessante porque você tem acesso a ver de perto, né? Tudo que eu estou me interessando, tudo que eu não estou me interessando, o porquê das coisas, isso é muito importante, porque você não aprende uma coisa do dia para a noite, né? Você aprende ali no dia a dia, estando junto, então você vai vendo todo santo dia a gente fazendo acontecer e uma hora ou outra você aprende com força, né? Aprende de verdade a ter consistência no mercado, então isso é muito interessante. Você chegar e estar num ambiente onde as pessoas já fazem o que você quer fazer, ajuda demais, o ambiente molda, né, o seu desenvolvimento, molda suas atitudes, molda seu comportamento, isso faz total diferença em qualquer área, né? Então ali dentro, por exemplo, tem mais de 10 países, ou seja, fuso horários diferentes, muitos, cara, muito interessante, muita gente ali interessante na nossa comunidade. Então olha só, em cima aqui tem zonas de liquidez, topos nivelados nesse movimento, tá vendo? E uma região de order block em cima. A gente pode até puxar nos 5 minutos, olha só, é uma zoninha de order block, olha o movimento forte que sai dele. Lembra que eu falei que o order block forte precisa gerar uma ineficiência? A ineficiência está aqui, ó, o pavio nesse candle, o pavio no candle anterior, tem esse deslocamento forte no meio. Então é exatamente onde está a zona de liquidez, que é a zona de ineficiência aqui nesse movimento. Você joga lá no 1 minuto de novo, você vê que os topos ficaram nivelados nessa região. O preço foi lá, capturou liquidez, igual eu estava mostrando no vídeo agora, que caso ele viesse, né, capturando, caso ele fizesse a mudança de caráter, seria um ótimo ponto para esse movimento de mudança de caráter ocorrer, por conta de todo o contexto que eu estou explicando para vocês. E olha o movimento de baixa. Olha a ineficiência na movimentação de baixa. Tá vendo? Então, cara, isso aqui mostra potencial participação institucional, quebra o fundo direito, não quebra mais ou menos, quebra direito o fundo, faz o movimento, volta para um teste bom. Olha só, um teste com um grau de amplitude ali para buscar uma zona líquida para vender, porque se você compreende a estrutura do Smart Money Concept como máximo da estrutura e mínimo da estrutura, as estruturas são sempre as impulsões dentro da análise SMC, os 50% para cima dessa estrutura de baixa
é uma zona líquida para vendas, é o melhor ponto para você estar pensando em vender, né? 50% para cima dessa impulsão de baixa. Então é exatamente onde ele busca, é ali que você monta essa operação para surfar todo esse movimento de baixa, né? Que a gente estava pontuando hoje mais cedo lá no grupo, acabou desenvolvendo muito bem, muito interessante essa venda. Então aqui também a gente está identificando liquidez em cima de topos nivelados, esperando boas capturas de liquidez e atuando a partir de configurações, por exemplo, mudante de caráter, mas pode ser outras configurações, existem várias confirmações pós-captura de liquidez que você pode estar trabalhando. Aqui eu estou mostrando a mudança de caráter porque é uma bela de uma confirmação e te traz uma clareza muito grande de quando está acontecendo, quando não está acontecendo, fica bem objetivo. E aí, por exemplo, esse cenário aqui já não vai ter a mudança de caráter. Esse cenário do índice também a gente mapeou lá no grupo, já faz um pouquinho mais de tempo, talvez umas 2 semanas, uma semana, esse trade aqui não lembro, mas não foi de hoje, né? Esse aqui foi de hoje. Esse aqui não é de hoje, mas é um cenário bem bacana. Olha só, esse aqui não tem mudança de caráter, é uma outra forma de você estar operando, que é identificando belas, boas e zonas de order block. Então esse aqui é uma baita região de order block, ó. Essa aqui é uma região de order block muito forte, por quê? Olha só a primeira característica dela. Liquidez, esse movimento está limpando toda a liquidez. Então todo order block que limpa a liquidez de onde ele foi deixado é um POI, beleza? Então isso aqui é um ponto de interesse, que é um order block mais forte do que os normais, porque ele limpou a liquidez de toda a região onde ele foi deixado. Olha o movimento forte que sai dele e quebra os fundos. Então isso aqui é um movimento de quebra de estrutura que traz validade para o order block. Todo order block precisa gerar um movimento sustentado que quebra uma estrutura, por exemplo, quebra um fundo, quebra um topo, ou então renova uma máxima, renova uma mínima, tá vendo? Que aí valida o order block exatamente nesse ponto. Então todo order block precisa quebrar uma estrutura. E aí o nosso order block está aqui no último candle, aliás, verde, né, de alta, antes do movimento forte de baixa. Olha o que está marcado aqui, ó, nessas linhas de lado, é exatamente a nossa ineficiência. Então o order block gerou uma ineficiência, fator extremamente importante para trazer força para o bloco. E aí, zonas de liquidez, ó, topos nivelados nesse movimento, enche de liquidez em cima igual pontuei, ó, o preço capturando a liquidez, e aí ele pega no order block. É um order block muito forte, porque é um POI, entendeu? É um POI. Então o POI ele é mais forte, porque ele fez essa limpa antes aqui, ó, de liquidez muito forte e entrou esse interesse embaixo, depois o preço vem só mitigar a região. Então, olha a força que entrou aqui. Isso aqui é uma entrada institucional grande no mercado. Quando o preço retorna para o mesmo nível de preço onde logo atrás eles entraram forte, quem entrou aqui tende a entrar de novo aqui, causa o efeito manada, né? Muitos outros entram também, outros institucionais, tá? Isso é um conhecimento de mercado muito interessante. E aí gera toda essa venda aqui, que foi uma venda muito forte, muito boa, né? Um movimento de baixa muito expressivo nesse movimento aqui dos 5 minutos do gráfico. Isso aqui é um trade bem interessante, lá 600 pontos, até lá embaixo no movimento foi quase 800 pontos. Muito bacana aqui no mini índice. E aí, pessoal, olha só essa configuração que eu quero trazer aqui para vocês também, porque mostrando sem ser topos nivelados, sem ser fundos nivelados, quero mostrar para vocês um fundo muito expressivo de SSL. Tá? Então vou jogar aqui no gráfico de 1 minuto do mini índice, que vocês vão estar identificando uma configuração muito bacana referente a um fundo de liquidez, que a gente tem uma quebra de estrutura e aí depois o preço gera uma movimentação muito interessante. Olha só, exatamente aqui. Olha só esse fundo, pessoal. Exatamente aqui, ó, esse trade que eu vou mostrar para vocês agora é de alta probabilidade, que tem alta assertividade, então não esquece, deixa o dedo no like. Lembrando, pessoal, que a gente tem um grupo no Telegram também, gratuito, onde toda semana eu estou mandando vários vídeos, conteúdos, estou sempre por lá, conteúdos referentes a tudo isso, então vale muito a pena você participar, o link está aí na descrição para você entrar lá conosco. E olha só que interessante isso aqui, pessoal. Olha só esse movimento de baixa, esse fundo, o movimento que sai daqui vai lá em cima e quebra o topo, tá vendo? Então a gente tem aqui uma possível grande mudança de caráter, só que essas mudanças de caráter muito grande assim do nada no gráfico, elas não costumam ser muito vantajosas. Lembra disso, tá? Porque isso é importante. Sempre que a gente tem uma mudança de caráter muito gigante assim no gráfico, tem que tomar cuidado porque ela aparece meio do nada, assim, é arriscado. Mudança de caráter ela tem que estar limpando uma liquidez nítida e desenvolvendo de preferência de maneira mais pequenininha. Por exemplo, aqui, ó, se tivesse nesse fundo aqui desenvolvido uma pequena mudancinha de caráter, ó, aí é ótimo, porque você já pega o trade aqui para surfar já esse movimento de alta aqui, sem ficar esperando o preço voltar lá na frente, você pegar aqui no teste, esperando que o preço vai respeitar essa grande mudança de caráter, fazendo um teste gigantesco desse, enrolando lá em cima, depois testando lá na frente, tá vendo? O preço faz uma mudança de caráter gigante aqui, depois ele vem fazer o teste assim, ó,
E aí você quer pegar aqui, ó, é arriscado, não é tão bom. O ideal era você já ter pego nesse fundo aqui, se tivesse feito uma micro mudancinha de caráter, ó, você já pega nesse fundo, você já surfar esse movimento de alta aqui, e aí aqui você já fechou a operação e às vezes já até vendeu aqui em cima se tiver gerado uma venda, já está em outro cenário. Então isso aqui, por exemplo, é exatamente isso. Aí depois lá na frente o preço perde a região, tá vendo? Porque tem todo esse cenário que não é muito vantajoso, mas como ele fez essa grande tentativa de mudança de caráter, o que acontece aqui nesse movimento de baixa, pessoal? Muita gente vem comprando, acreditando que o preço vai respeitar esse fundo, principalmente nesse bloco aqui, ó. Tem um bloquinho de 1 minuto aqui, que também não é os melhores, né? Os blocos muito pequenos, de tempo gráfico muito pequeno, assim, tem que tomar cuidado. Então aqui é uma zona de order block, querendo ou não, mas é muito micro. Mas tem todo esse cenário que eu expliquei para vocês, não deixa o cenário muito bom. Então muita gente compra, né, nessa zona, esperando que vai respeitar, enche de stop loss abaixo desses fundos. Então aqui embaixo está cheio de liquidez. Olha só o que o preço faz aqui na frente. Exatamente isso daqui está em posição de captura de liquidez. Olha o interesse nesse movimento mais alto, né? Esse movimento de alta, quebra topos significativos. A gente pode puxar o RSI, igual eu mostrei para vocês, mostra que a divergência no RSI nessas renovações de mínima, tá vendo? Aqui não renova no RSI, mas aqui no preço renova. Lá para trás, fundo referente a esse fundo, aqui mais em cima. Então, ó, divergência no RSI também nessa renovação mais macro ali, né? Tirando o zoom. Então, mostrando força escondida no movimento, mostrando que o preço pode querer fazer uma movimentação de alta. E aí a demanda coloca sua cara para fora, lembra? Depois dessa força escondida sendo mostrada nessa movimentação, entra interesse em alta. Olha o retorno, esse teste tem cara de teste. Então, quando você quer avaliar se o movimento é saudável, querendo comprar, por exemplo, olha só o movimento de alta, mostra intenção em preços mais altos. Olha quando ele cai. Se você compara o movimento de baixa com o movimento de alta, você vê que o movimento de alta tem muito mais interesse e o movimento de baixa tem bem menos interesse comparado ao movimento de alta. Então isso aqui é uma harmonia no movimento, muito importante. Zona de order block aqui embaixo, ponto de entrada para você surfar esse movimento de alta. Então a configuração é exatamente essa aqui, ó. Tem vários alunos lá no time que surfaram esse movimento. Exatamente esse aqui. Olha só o alvo de order block aqui, ó. Perfeito o order block, né? Praticamente chegou nele. Faltou um beliscãozinho para chegar no bloco, mas é exatamente assim mesmo, normal. Então, baita trade aqui. Não é um trade muito gigante, é um trade 5 vezes o risco, que é muito bom. Não é um trade tão gigante, depois o preço ainda caiu mais um pouco, mas é um trade de altíssima probabilidade. Esse movimento de alta aqui é muito provável, muito provável. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha trago clareza para vocês como vocês podem estar identificando as liquidez sempre nesses fundos, tá vendo? Muito expressivos. Você vai ver liquidez demais embaixo. Qualquer configuração que tiver embaixo dessa zona pode fazer muito sentido. Topos nivelados, fundos nivelados, a mesma coisa se for um topo, né, muito expressivo. Aqui em cima, cara, cheio de liquidez. Se eventualmente o preço visita essa região, desenvolve uma mudança de caráter, alguma configuração, uma microestrutura. Tem várias coisas aqui. O modelo do Excelência Trade, que é um modelo diferente aí de mudança de caráter. Então, tudo que for desenvolvido em cima dos máximos pode encaixar e fazer muito sentido. Fechou? Vamos juntos. Contem comigo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários para eu estar respondendo vocês com o maior prazer. Me siga lá no Instagram, o link está aí na descrição. E entra no nosso grupo do Telegram, que está cheio de conteúdo lá de valor para você crescer dentro dessas técnicas e começar a viver do mercado quanto antes. Fechou? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Valeu! Fui! Valeu!